Todos estão com o microfone para participar da aula hoje. Hoje, na verdade, quem deveria dar as aulas eram os alunos para o professor, não é? Hoje o professor deveria estar só descansando aqui, assistindo às aulas de vocês. Vocês lendo, vocês explicando o assunto, e o professor hoje como se fosse um aluno. A gente merecia esse descanso hoje. Vamos lá. Bom, pessoal, nós estudamos as várias tipologias de textos que existem, foi isso? Nós vimos que existem o texto narrativo, que é aquele texto cujo objetivo é contar uma história, contar um fato, um relato. Nós vimos que tem o texto injuntivo, que é aquele tipo de texto cujo objetivo é ensinar algo, orientar para a realização de alguma atividade, alguma tarefa. Nós temos o texto dissertativo, que pode ser dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo. O expositivo, ele apenas expõe um assunto. Ele apenas fala sobre um determinado tema. O argumentativo, além de expor o assunto, ele apresenta o quê? Argumentação sobre aquele assunto, tá? Então, hoje nós vamos ver o texto informativo. Para quem chegou agora, página 88 do livro 3, tá? Texto informativo. No mundo da ciência, diversos gêneros circulam com propósitos diversos, que podem ser informar sobre alguma doença ou inovação tecnológica, incentivar uma tomada de atitude sobre alguma epidemia, discorrer sobre alguma ocorrência da natureza. Para refletir sobre essas questões, tome como ponto de partida o texto a seguir. Eu acho que a editora deste livro já estava prevendo a pandemia, não é? Porque ele cita aqui, ó, que os textos informativos têm como objetivo também, não é, informar sobre alguma doença, alguma tomada de atitude sobre alguma epidemia. Olha só, já estavam prevendo aí. E, na verdade, hoje, diante da realidade a qual nós vivemos, nós nos deparamos o tempo todo com textos informativos, não é verdade? A respeito das medidas de precaução, não é? Daquilo que deve ser feito, das medidas que devem ser tomadas para a prevenção, para a identificação dos sintomas da Covid. Então, hoje em dia, o nosso cotidiano ele é cercado de textos informativos, não é verdade? Então, aqui nós temos um texto que diz o seguinte, ó: aferição das doses de radiação absorvidas por crianças em exames de raio-x para sugerir procedimentos seguros. E o que é a pesquisa? Entre os tipos de exposição à radiação que afetam a população mundial, a maior parcela corresponde a exposições médicas, isto é, exames que empregam radiação ionizante. Deixa eu aceitar aqui o William Filho, que chegou aqui agora. Bom dia, William. Para quem chegou agora, página 88, tá? Texto informativo. Dentre as exposições médicas, os diagnósticos feitos com raio-x são a fonte mais significativa para a exposição da população mundial. Na cidade de São Paulo, dados recentes apontam um grande número de pacientes infantis que se submetem a exames radiológicos. Esse grupo etário merece uma atenção maior em relação às doses que recebe por diversos motivos. Em primeiro lugar, o risco de efeitos prejudiciais devido à radiação ionizante nos primeiros 10 anos de vida é de 3 a 4 vezes maior do que entre idades de 30 a 40 anos e de 5 a 7 vezes maior quando comparado a exposições que ocorrem depois dos 50 anos. Para isso,
Chegou o Luciano Neto. Para isso, pesquisadores do Laboratório de Dosimetria do Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física da Universidade de São Paulo iniciaram em alguns hospitais, considerados de referência na área infantil do município de São Paulo, um levantamento que, numa primeira etapa, tem os objetivos de, primeiro, determinar a frequência e o tipo de exame associado ao perfil dos pacientes, sexo, idade, peso, etc. E avaliar as doses absorvidas nos exames mais frequentes e sua correlação com as técnicas empregadas com o tipo de equipamento de raio-x, filtração adicional, tipo de gerador, etc. A partir de comparações de valores de doses entre várias instituições responsáveis pela realização de exames radiológicos em pediatria, os pesquisadores querem embasar sugestões para o estabelecimento de níveis de referência de doses para pacientes infantis. Então, aqui nós temos duas tabelas que mostram, né, a distribuição etária das radiografias infantis, os valores médicos de dose de entrada na pele. A gente sabe que para se realizar o exame de raio-x, não é, alguns procedimentos devem ser tomados. É tanto que, com certeza, vocês já devem ter passado por um raio-x, por um procedimento de raio-x, e a radiação é algo muito forte, não é verdade? É algo muito forte, a radiação. É tanto que o próprio médico, ou até a própria pessoa que está realizando o exame, às vezes, bom dia, Jonathan, ele precisa se retirar da sala por conta das radiações. Não é? Então, o texto, ele traz informações a respeito aí desse procedimento, tá? O outro texto que eu vou pedir para alguém ler, da página 89, como é feita a pesquisa? Quem poderia ler para mim esse texto? Para mim e para os colegas. Como é feita a pesquisa? Vamos lá, gente, me ajudem, já que hoje é dia do professor. Colaborem aí. Quem poderia realizar a leitura do texto da página 89? Miguel, pode ler, Miguel? Sim, tá fazendo um pouco de barulho, então relevo. Tem problemas. Como é feita a pesquisa? A partir de uma coleção de aproximadamente 5 prontuários, equivalente a um mês de atendimentos de pacientes examinados com radiografias convencionais em um hospital da cidade de São Paulo, foram selecionadas as radiografias infantis e classificadas as seguintes informações: tipo de exame, região do corpo e projeção, idade do paciente e justificativa para o exame. Fez-se, então, uma primeira avaliação das distribuições etária e por exame. Na continuidade dessa pesquisa, está sendo realizado um estudo em uma amostra significativa de hospitais e clínicas no estado de São Paulo, cerca de 200. O sorteio aleatório desse conjunto de instituições, agrupadas pelo seu porte, possibilitou o início de uma avaliação em grande escala de doses recebidas pela população em geral, submetida a exames radiológicos convencionais. Após o consentimento dos responsáveis pelas instituições, foi enviada a cada local um kit postal contendo um conjunto de dosímetros termoluminescentes, pequenos que são pequenos cristais de fluoreto de lítio com 3 por 3 em 1 milímetro que armazena a energia dos raios X e emitem na forma de luz, quando aquecidos. Os dosímetros são fixados na pele do paciente pelo técnico radiologista do local no momento da realização da radiografia. Após a realização da radiografia, os dosímetros são enviados via correio ao laboratório de dosimetria para determinação das doses. Nessa etapa do estudo, só estão sendo avaliadas as doses nos pacientes que realizam as
radiografismo de tórax. Foram também solicitadas informações sobre o paciente, sexo, idade, peso, estatura, justificativa do exame, a técnica empregada, tensão, corrente e tempo, e o equipamento, tipo de gerador e filtração. Com a devida calibração, os detectores termoluminescentes fornecem uma grandeza denominada dose de entrada da pele, DEP. Desse conjunto de dados, extraíam-se os resultados referentes a pacientes infantis. É importante lembrar que não foi solicitada às instituições participantes a adoção de nenhuma condição para escolha de pacientes. Muito bem. Obrigado, viu, Miguel, pela participação. Quem pode ler o próximo texto para a gente responder as questões depois? Quem pode ler o próximo? Deixa eu ver aqui. O William, pode ler para a gente, William? Posso. Ótimo, William. Muito bem. A importância da pesquisa. Leia aí. Assim como acontece nos exames radiológicos convencionais realizados em adultos, os exames de tórax são os mais frequentes, 60% na pediatria. Entretanto, diferentemente da radiologia adulta, a pesquisa mostra que os exames de crânio aparecem com a segunda maior frequência entre crianças. É importante observar que a prevalência observada dos exames de crânio em pacientes acima dos 3 anos de idade justifica um estudo dos valores de dose também para esse tipo de exame. Um dado inicial da pesquisa, ou seja, o grande número de radiografias realizadas em crianças com menos de 1 ano de idade, caso confirmado em outros hospitais, indica que deve ser realizado um esforço para recomendar procedimentos e técnicas que evitem repetições desnecessárias de radiografias, levando a uma imagem de qualidade diagnóstica e minimizando a dose por pacientes nessa faixa. Outro alerta vem do fato de que os valores médios da dose de entrada na pele para exames de tórax encontrados nesse estudo, considerando uma criança com biótipo padrão entre 4 e 6 anos, pesando entre 15 e 25 quilos, são superiores aos níveis de referência sugeridos nos países da Comunidade Europeia. Esses resultados apontam para a necessidade de otimização, minimização dos valores de dose. O que essa pesquisa evidencia é como tornou-se fundamental estabelecer no país os níveis de referência para a radiologia diagnóstica pediátrica. Muito bem. Então, esses textos que nós três lemos, o primeiro que eu li, o segundo que Miguel leu e o terceiro que o William leu, são textos de divulgação científica, tá? Os textos de divulgação científica, ele tem o intuito, ele tem o objetivo de apresentar através de forma textual, tá? Dados, informações a respeito de estudos científicos, a respeito de novas metodologias que a ciência tem criado para resolver determinada situação, para resolver um problema que está afetando a sociedade. Eu acho que o texto científico que nós mais esperamos hoje é o da anunciação da vacina, não é? Para aí a Covid. Não é? Então, eu acho que é o texto que a gente mais espera ler o mais breve possível. Então, são considerados textos de divulgação científica, tá bom? Coloquem aí, por favor, na página 90, onde diz aí texto de divulgação científica. A ciência tem um compromisso com a sociedade. E o trabalho da ciência se completa com a divulgação de resultados de pesquisa. Assim, o texto de divulgação científica tem como objetivo principal explicar, dar a conhecer e expor determinado assunto. As abordagens teóricas dos materiais didáticos de biologia, física, química, história e geografia, por exemplo, nada mais são do que textos de divulgação científica, tá? Então, além dos textos presentes em materiais didáticos,
como no próprio livro de vocês, então, a grande maioria dos textos que vocês leem em biologia, em química, em física, em história e geografia, são textos de divulgação científica. Por quê? São textos que precisaram de um estudo. São dados, são informações que precisaram de um estudo científico para poder chegar a uma conclusão, tá? Além dos textos presentes em materiais didáticos, o texto de divulgação científica também aparece em outros meios de comunicação, como jornais, revistas e sites, especializados ou não. Esses textos são compostos, em geral, de sequências expositivas ou explicativas, e muitas das vezes são acompanhados de infográficos, tabelas, ilustrações ou outros elementos visuais, os quais veremos mais à frente. Esse gênero de texto, em periódicos impressos ou digitais, assume a função atualizadora, ou seja, são eles que nos informam sobre planetas recém-descobertos, sobre novos medicamentos, sobre a cultura das comunidades longínquas, ou seja, de povos distantes, sobre como acontecem os terremotos, por exemplo, etc. Então, o texto de divulgação científica, especialmente o que aparece em meios de comunicação e é destinado ao grande público, costuma também citar os especialistas e a metodologia que foi usada para chegar a determinados resultados. Como apresenta resultado de pesquisas sérias, há um cuidado com a sua composição. O locutor, geralmente, é alguém situado em algum órgão da pesquisa ou em instituições públicas ou privadas. E o interlocutor, que é quem lê o texto, é, sobretudo, aquela pessoa que possui interesse no assunto, tá? Então, geralmente, você procura ler textos que lhe interessam. Então, quando você vai ler um texto de divulgação científica, é porque você tem algum interesse naquela área, tá bom? Vamos voltar para a página 89 para nós respondermos aí as 3 questões. Peguem aí o lápis para a gente poder responder. A primeira questão, pessoal, da página 89, diz o seguinte: observando o conteúdo do texto, quais seriam os propósitos de sua publicação? Ou seja, com que objetivo ou com quais objetivos esse texto ele foi publicado? Então, nós já sabemos que trata-se de um texto de divulgação científica, não é? Então, se é um texto de divulgação científica, o intuito é informar as pessoas sobre os dados de uma pesquisa que é de interesse da população. Não é? Então, vocês vão escrever aí. Quais seriam os propósitos de sua publicação? Informar as pessoas sobre os dados de uma pesquisa que é de interesse da população. Ponto. Tá aqui no chat a resposta, tá? A questão 2. Podemos ir para o número 2? Sim. A questão 2 pergunta o seguinte: o texto, como vimos, está dividido em alguns subtópicos, não é? Tem vários subtópicos aí. Primeiro, o que é pesquisa? O que é a pesquisa? Que foi o texto que eu li. O segundo, como é feito a pesquisa? Que foi Miguel quem leu. E o terceiro texto, ele está dividido por um subtópico também, que é a importância da pesquisa, que foi o texto que o William leu. Então, pergunta aqui, por quê? Nesse caso, qual seria o motivo
dessa divisão do texto em subtópicos? O que é que vocês acham? Por que o texto foi dividido em subtópicos? Para que servem esses subtópicos? Para melhor compreensão do que seria uma pesquisa. Isso. Cada subtópico, ele explica aí um propósito a respeito da pesquisa. O primeiro vai definir o que é a pesquisa, o segundo vai dizer como ela é feita, e o terceiro, qual é a importância, né? Então, escreva aí. Cada subtópico explica um propósito, sobre a pesquisa. Cada subtópico explica um propósito sobre a pesquisa. Pronto? Todo mundo escreveu? Professor, eu não sei se é só para mim, mas sua mensagem não chegou aqui, se o senhor enviou. Enviei. Não tá só para privado para uma pessoa, não? Não tá o quê? Privado para uma pessoa. Chegou para mim, não. Deixa eu ver como é que eu desativo isso aqui. Bate-papo. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui. Aparecer. Aí tem aqui, ó, para todos. Espera Para aí. todos. Todos em reunião. Vamos ver agora. Apareceu? Aí, se o senhor colocou agora para todos em reunião, o senhor vai ter que reenviar. Tá. Deixa eu copiar. E colar e enviar novamente. Vamos Agora ver. chegou. Pronto. Estava configurado aqui para chegar só para quem estava em espera, algo assim. Pronto, podemos ir. Vou esperar um minutinho, não é? Já que chegou com atraso a mensagem, para vocês copiarem, corrigirem aí, para a gente ir para a questão 3. Pessoal, as notas da atividade avaliativa que vocês fizeram no controle acadêmico, eu coloco daqui para esse fim de semana, tá certo? Ok. A Só para retirar de novo a dúvida, é para entregar no dia 22 mesmo, né? Tipo, todo Isso. mundo da sala do primeiro ano tem que entregar nesse dia. Até a próxima quinta-feira, porque eu sempre dou um prazo para 15 dias, tá? Uma atividade, uma produção de texto, uma redação, sempre dou prazo para 15 dias. Então, eu passei semana passada, faz 8 dias hoje, semana que vem 15 dias. Podemos ir para a questão 3. Podemos ir para a questão 3? Vamos lá. Número 3. Além do conteúdo verbal, vemos que o texto apresenta linguagem não verbal, a saber, alguns gráficos e tabelas que apresentam dados. Quais seriam os propósitos da utilização desses recursos? E qual a importância desses gêneros intercalados na situação comunicativa? Ou seja, nós temos aí gráfico em forma de pizza, não é? Temos tabelas também presentes no texto.
Então, qual seria a função desses gráficos e dessa tabela, pessoal? Na opinião de vocês, qual seria a função desses recursos gráficos aí? Tabelas, gráficos. E aí, o que é que vocês acham? Vamos, gente, respondam. Não tenham vergonha de errar, não. Vocês acham que esses textos aí estão aleatoriamente? Estão só para enfeitar, para tornar o texto mais colorido? Não. Gráficos e tabelas dentro de um texto têm a função de quê? De dar mais credibilidade à pesquisa, não é? Trazer dados investigativos e dar mais credibilidade à pesquisa. Então, vocês vão escrever aí, número 3. Apresentar dados investigativos e dar mais credibilidade à pesquisa. Pronto. Respondam aí. E dar mais credibilidade à pesquisa. Quando terminarem, me avisem, tá, pessoal? Já terminei. Ó. E aí, pessoal, na página 92, para a gente encerrar, coloquem na página 22, nós temos gráfico e infográfico, tá? Então, o gráfico e o infográfico são representações visuais empregadas com o intuito de repassar informação. Geralmente inclui a linguagem multissemiótica, ou seja, em que a fotografia, ilustração, que é o texto não verbal, e o texto verbal se combinam para formar o todo do enunciado, né? Então, uma diferença significativa entre os dois gêneros é que o gráfico, geralmente ele é utilizado apenas para repassar dados a partir de imagens, sem textos explicativos. Já o infográfico, ele traz aí textos escritos, tá? Textos mais informativos. Então, a diferença basicamente é essa. O gráfico, ele é mais ilustrativo. Já o infográfico, ele mescla tanto texto não verbal quanto texto verbal, tá? O infográfico, ele apresenta também aí muito texto escrito, tá bom? Então, são esses recursos que dentro de um texto de divulgação científica vão dar mais credibilidade às informações, tá? Porque eles relatam que pesquisas, e ninguém faz pesquisa de qualquer jeito. Pesquisa leva tempo, né, para ser realizada. E você só pode divulgar aquilo que tem veracidade, né? Ou seja, aquilo que é verdade, aquilo que tem fundamento, tá bom? Então, são os recursos mais usados em textos de divulgação científica, que são textos informativos, que nós estudamos hoje, ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento? Não? Posso encerrar a aula? Da minha parte, não.
Ok. Então, pessoal, até a próxima semana, certo? Lembrem da atividade para entregar. Cuidem-se e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, igualmente. Feliz dia de novo. Até a próxima. Se cuida. Obrigado.